Bom, vamos continuar aí a aula sobre fotossíntese, né? Agora nós vamos falar dos processos químicos que ocorrem no interior das células, né? Lá no interior dos cloroplastos, que a gente já viu no primeiro vídeo. Então, preparados? Vamos lá então. É a seguinte. Então, os seres fotossintetizantes, eles vão precisar desses dois componentes básicos aqui, né? O gás carbônico, CO2, dióxido de carbono, 6 moléculas, e 12 moléculas de água, H2O. A fotossíntese também necessita da presença da luz solar, né, na fase fotoquímica. Essa luz solar vai incidir sobre as clorofilas e enzimas presentes lá no interior do cloroplasto. A reação química vai ocorrer, então, na presença da luz da clorofila para gerar uma molécula de glicose, pode ser frutose, pode ser sacarose também, mas a glicose é a mais simples, 6 moléculas de água e uma molécula de oxigênio, de gás oxigênio, né, o oxigênio atmosférico, tá? Então, basicamente, é isso aqui que acontece durante o processo fotossintético. Vamos lá, então, ver o que acontece na etapa fotoquímica da fotossíntese. A ocorrência é totalmente dependente da luz, como nós já falamos, não necessariamente da luz solar, né? Porque uma planta ela consegue se virar com uma luz artificial também. Ocorre, né, essa etapa fotoquímica no interior das lamelas dos tilacoides. Lembra das moedinhas empilhadas? Então, cada moedinha é um tilacoide. Né, e vai acontecer lá a etapa fotoquímica nas membranas desse tilacoide, que a gente chama de lamelas. A etapa fotoquímica ocorre nessas duas fases aqui. A fotólise da água, né, vai ocorrer, e depois da fotólise da água, que a gente vai já ver para que ela serve, vai acontecer a fotofosforilação. A fotofosforilação ela pode ser cíclica ou acíclica, tá? Eu vou explicar a cíclica e depois a gente fala um pouquinho sobre a cíclica. O que vai acontecer na etapa fotoquímica, basicamente? Vai ocorrer a formação de oxigênio, do oxigênio atmosférico, né, que é liberado, mas uma parte dele também pode ir lá para a mitocôndria, para a planta fazer a respiração celular. Vai também ser formada uma molécula de ATP e uma molécula que a gente chama de NADPH2. O NADP ele é uma molécula que transporta hidrogênios, como nós já falamos na aula sobre respiração celular. Então, todo o hidrogênio que se desprende, né, nesses processos químicos, o NADP vai pegar e levar para outro lugar, que a gente vai já ver também para onde que ele leva esses hidrogênios. Tá? Então, basicamente, na etapa fotoquímica, eu formo oxigênio, ATP e NADPH2. Bom, vamos lá. Então, vamos ver o que acontece na fase clara da fotossíntese, que a gente chama de fotofosforilação. Né? Essa fotofosforilação, ela é assim chamada porque essa reação ele gera ATP. Lembra que a molécula de ADP, que tem 2 fosfatos, vai sofrer uma fosforilação, ou seja, vai ser adicionado mais um fosfato a essa molécula de ADP para ela poder virar ATP, né, com os 3 fosfatos. Então, por isso que chama fotofosforilação, porque acontece na presença da luz, né, pela ação da energia luminosa, e forma ATP pela adição de um fosfato, né, a molécula de ADP. Então, vamos lá ver o que acontece aqui nessa reação química. A fotofosforilação ela é chamada de fotossistema. Aí eu tenho 2 fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. O que está acontecendo aqui? Vamos lá analisar.
Aqui nós temos ó, a energia luminosa incidindo sobre as clorofilas, né? Aqui nós temos a clorofila P680, né? Ela é assim chamada porque ela gosta de absorver a energia luminosa, a luz, né? Nesse comprimento de onda de 680 nanômetros. Quando essa energia luminosa incide sobre essas clorofilas, elas se agitam e ficam altamente energizadas. Isso faz com que os elétrons contidos nessa clorofila se afastem dela. Olha aqui ele se afastando. Ó. Então, os elétrons vão se afastar dessa clorofila P680. E aí, esses elétrons vão chegar na membrana lá dos tilacoides e ele vai começar a passar por essa sequência aqui de proteínas da membrana plasmática dos tilacoides. A feoftina, a plastoquinona, né? Nós temos duas plastoquinonas aqui, no complexo citocromo, são todas proteínas da membrana dos tilacoides, tá? E esses elétrons, à medida que eles vão passando aqui por essas proteínas, eles vão perdendo, né, sua força. De modo que quando chega aqui no complexo citocromo, os hidrogênios são bombeados, né, através dessas proteínas. O bombeamento desses hidrogênios através dessas proteínas vai fazer com que um fosfato seja adicionado à molécula de ADP. E aí eu tenho então formado uma molécula de ATP, porque eu tenho grande quantidade de energia armazenada nesses íons hidrogênio aqui, que são bombeados. Então, quando eles são bombeados, eles desprendem essa energia, fornecem essa energia para que a fosforilação do ADP aconteça. Então, aqui nós temos a reação química da fotofosforilação. Eu tive a energia luminosa no início e aqui no final, então, eu vou ter a geração do ATP. A molécula de água que está aqui no início, ó, ela vai sofrer a fotólise. Para quê? Para devolver elétrons para essa clorofila que perdeu seus elétrons. Então, quando a energia luminosa incide sobre as moléculas de água, lembrando que essas moléculas de água, elas são absorvidas pelas raízes das plantas e chegam, né, através do xilema lá nas folhinhas das plantas, e aí essa molécula de água, na ação da luz solar, ela é quebrada. Ela é quebrada em quê? Em oxigênio e hidrogênio, né? O hidrogênio e o oxigênio são dissociados, né? E nessa dissociação dessa molécula de água eu tenho desprendimento de elétrons também. E aí esses elétrons são fornecidos para P680 que perdeu seus elétrons aqui no início. Aí o que acontece? Esse ATP que é formado aqui na fotofosforilação, no final da reação do fotossistema 2, ele vai ser enviado para a fase de escuro, que a gente chama de ciclo de Calvin. Esse elétron, ele acaba chegando nessa outra clorofila aqui que eu chamo de P700. Ela é chamada de P700 porque ela absorve os comprimentos de onda de 700 nanômetros, certo? E aí acontece a mesma coisa, a energia luminosa incide aqui na clorofila, chega na clorofila P700, né? Essas clorofilas P700 e P680 a gente chama de complexo antena, porque é a partir dela que a reação acontece. E aí, de novo, ó, os elétrons se desprendem, né, dessa clorofila porque ela fica altamente energizada, passa novamente pelo complexo de proteínas das membranas dos tilacoides e no final eu vou ter a geração de NADP, porque eu vou ter grande desprendimento de hidrogênios aqui, bombeamento de hidrogênios. E aí os NADPs pegam esses hidrogênios, viram NADPH, o NADPH2, e esses hidrogênios são então levados para a última fase, para a fase de escuro, que é o ciclo de Calvin-Benson. Então aqui nós tivemos ó, oxigênio sendo formado pela fotólise da água, ATP e NADPH. ATP e NADPH entra na fase de escuro. O oxigênio é liberado para a atmosfera ou ele vai para a mitocôndria para participar dos processos de respiração celular.
Essa é a fosforilação acíclica. No caso da fosforilação cíclica, esses elétrons que se desprendem aqui, eles acabam voltando para a mesma clorofila, formando então um ciclo. Então, quando isso acontece, quando esses elétrons retornam para a mesma clorofila, então nós temos a fotofosforilação cíclica. No caso aqui, como esses elétrons saem da P680 e vão para a P700, vão para outra clorofila, então a gente fala que é uma fotofosforilação acíclica. Beleza?